pessoal da Ásia. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre dorama. E é um dorama que eu escolhi, que eu assisti tem pouco tempo, terminei quase agora, mentira. Mas terminei tem pouco tempo e é Goblin. Eu vou fazer um resuminho pra vocês, né, do que é a história. Talvez eu dê algum spoiler, porque eu não consigo segurar a minha língua, né? Quando eu vejo, eu já falei. Entendeu? Então vamos lá, vou tentar sem dar muito spoiler, só que o problema é que eu quero contar tudo pra vocês, quero contar as coisas boas do dorama. Por mim eu mostrava as cenas pra vocês, talvez eu mostre algumas. Então vamos lá. O dorama ele tem 16 episódios no total, tá? Ele foi um dorama que repercutiu muito na Coreia, fez muito sucesso. Então ele foi lançado em 2016. Então agora eu vou falar um pouquinho, um resumo do que é a história. Kim Shin, ele começa, né? O dorama começa contando a história do Kim Shin nos tempos antigos, na época em que ele era um guerreiro. E ele era um guerreiro muito famoso, muito querido, né? Ele era muito querido pelo público. E isso acabou gerando uma certa inveja do rei. O rei começou a ficar com inveja do amor que o povo tinha pelo Kim Shin. E isso foi incomodando ele. Aí esse rei começa a ter muita inveja dele, do Kim Shin, e acaba matando o Kim Shin. Mata o Kim Shin numa cena assim... logo no primeiro episódio isso, tá, gente? É uma cena assim, que te deixa bem abalada. Esse dorama é um dorama muito emocionante. Isso que ele mata o Kim Shin, o Kim Shin, ele acaba voltando à vida. Mas não, tipo, como um humano. Ele volta como se fosse um deus, assim. Ele volta com poderes especiais, volta com a imortalidade. Ele percebe que, na verdade, é uma maldição pra ele, né? E aí ele vive 900 anos só vendo as pessoas queridas pra ele morrer. Aí começa a história nos dias atuais. E aí ele passou esses 900 anos em busca de uma noiva, que seria a noiva do Goblin. A noiva do Goblin é a destinada a quebrar a maldição dele. Seja quebrada, a noiva do Goblin, ela tem que tirar uma espada que ele tem no peito, que foi a espada com que ele morreu. E a noiva do Goblin, pra libertar ele, ela tem que tirar essa espada. Então ele tá sempre em busca da noiva do Goblin pra poder se libertar dessa maldição. E daí a história começa. E o casal, esses dois, são lindos demais juntos. Uma das coisas que gerou bastante... A few moments later. Gerou bastante críticas negativas ao dorama é a diferença de idade entre o casal principal, que é o Goblin e a Yoon-tak. Porque o Kim Shin, ele tem 930 e poucos anos. Tecnicamente ele congelou na idade de 30 e poucos, mas ele já ainda tem 900 anos a mais, 900 anos ali, né? Mas a imagem dele congelada nos 30 e poucos. E ela, uma estudante do ensino médio de 18 anos, 19 anos. Daí você pensa, isso pra Coreia, né, gerou muita crítica negativa pro dorama. Mas isso pra mim não interfere em nada, só tornou o romance mais fofo. Por quê? Eu achei isso legal. O romance deles foi retratado de uma forma muito pura, sabe? Desse dorama eles tomaram mais cuidado ainda pela diferença de idade dos personagens, né? E aí, inclusive, a Yoon-tak chama o Kim Shin de Ajushi, que pra eles é como se fosse como você chama um cara mais velho, né? E ela chama ele de Ajushi. Enfim. Aí, mas eles trataram esse romance
de uma forma muito pura, assim. Você vê eles se apaixonando, não foi uma coisa assim de cara que aconteceu, né? Eles vão se apaixonando aos poucos. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. It's beautiful life. Vocês têm que assistir o restante, né, pra saber se ela realmente é a noiva do Goblin, se ela vai tirar a espada ou não vai. O problema é que ela não sabe que se ela tirar a espada, ele morre. Daí que tá o grande problema. E aí a história se desenrola. Daí vocês têm que ver como é que vai ser. Será que ela tira a espada? Será que ela não tira a espada? Será que ela morre? Será que ele morre? São perguntas que vocês vão ter que assistir pra ser respondidas. Então, isso eu deixo isso aí pra vocês. Eu joguei pra vocês aí a curiosidade. Agora vocês têm que buscar e saber o que vai acontecer nesse dorama. É um roteiro bom, os personagens são ótimos e são bem trabalhados, sabe? Os atores são sensacionais, sabe? Você se apaixona por cada um deles. Então, o roteiro é bom, os atores são bons, os personagens são bem trabalhados, a trilha sonora, que é a última coisa que eu vou falar, a trilha sonora é de deixar você apaixonada. Que trilha sonora é essa? Sem contar que uma das músicas é da Eli. Então aí você já sabe que a trilha sonora vai vir ferrando com o seu emocional, com a sua cabeça, com a sua mente, e você vai se viciar nela. Então, além de tudo, tem a trilha sonora. Então assistam, tá, Goblin? Ele é muito bom, maravilhoso. Então, sigam a gente nas redes sociais. Então é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.